A gente tem que levar em consideração. Visão geral do custo de capital. O que é o custo de capital dentro de uma empresa? O custo de capital dentro de uma empresa nada mais é do que a gente levar em consideração quanto que custa para a empresa o dinheiro que ela utiliza. Então, ela tem dinheiro de terceiros, que são instituições financeiras e não financeiras situadas fora da empresa, que emprestam capital para ela, e a gente tem recursos internos fornecidos para dentro da empresa, que é o capital social. Isso via ações preferenciais, via ações ordinárias e via lucro retido. Agora o que a gente tem que levar em consideração é o seguinte: a empresa ela sempre tem uma quantidade máxima de recursos disponibilizado para cada fonte no mercado. E aí sempre que ela precisa de mais recursos, ela vai fazendo novas captações de recursos. E aí os custos vão ser diferenciados com relação a isso. Aqui a gente tem um modelo de estrutura de capital, onde tem o ativo e o passivo. Então aqui no ativo a gente tem exatamente, né, a aplicação dos recursos da empresa. Quer dizer, o dinheiro ele vem de uma fonte de recursos, que são as origens, onde a gente tem aqui no passivo da empresa. Nesse caso aqui, a gente tem um passivo total, que é o circulante e não circulante, que é o de longo prazo. E nesse caso aqui, a gente tem um capital próprio, veiculado através do patrimônio líquido da empresa. E dentro dele a gente tem o quê? Tem ações ordinárias e ações preferenciais e os lucros retidos. O que a gente vai fazer alguma avaliação agora aqui é com relação às hipóteses do risco da utilização dos recursos por dentro da empresa em seus investimentos. A gente tem o risco econômico e o risco financeiro. O que é o risco econômico? O risco econômico está ligeiramente ligado às operações que a empresa realiza, quer dizer, são os custos operacionais. Esses custos operacionais estão relativos às atividades da empresa, então quando você não consegue ter uma boa movimentação interna dos recursos, quer dizer, você não consegue fazer geração de capital via os recursos internos da empresa, a gente tem um grande risco econômico de não conseguir pagar as suas obrigações e não conseguir dar uma longevidade para essa empresa no mercado. Agora a gente tem uma outra situação que são os riscos financeiros. Os riscos financeiros estão diretamente ligados ao caixa. É a capacidade da empresa em utilizar os seus recursos próprios para cobrir os seus custos com fornecedores, com os seus colaboradores e com as suas atividades, pagando principalmente os seus principais fornecedores, sejam eles diretos ou indiretos. Ok? E aí, o que a gente tem em consideração aqui? O imposto de renda ele é extremamente relevante com relação à utilização de capital de terceiros. O que a gente pode falar com relação aos recursos de terceiros, o capital de terceiro que ele é investido na empresa? O capital de terceiro investido na empresa, ele tem alguns benefícios, como, se eu uso o capital de terceiro para financiamento de máquinas, a gente tem a depreciação. Então, a depreciação ela entra como despesa operacional, ela reduz a lucratividade no DRE, a redução dessa lucratividade, ela vai gerar para a gente um benefício fiscal, ou seja, ela vai reduzir o lucro antes de eu pagar os tributos, o imposto de renda principalmente. E quando eu faço isso, eu reduzo a tributação que eu pago às empresas. E a depreciação do bem que é comprado, ele não é saída de caixa. Então, todo o dinheiro depreciado, ele fica no caixa como uma despesa não desembolsável. Então, a alavancagem através dos recursos de capital de terceiro, ela é maior, sendo esse benefício, né, uma redução dos custos de terceiro para a empresa, o que tornam esses custos mais interessantes sempre com relação aos custos gerados pelo capital próprio da empresa. Agora aqui a gente tem alguns exemplos básicos de entendimento com relação ao custo médio ponderado de capital. Quando a gente fala o custo médio ponderado de capital, a gente leva em consideração as médias dos custos. Como assim? Eu tenho um custo médio, né, em cima de uma fonte de recurso, de capital e de investimento e outra. Então, vamos pegar um exemplo breve aqui. Eu tenho uma empresa, ABC, que ela tem a seguinte oportunidade de investimento inicial de 100 mil, uma duração de 20 anos, com uma TIR, que é um retorno interno, sobre o investimento de 7%. Se o custo da fonte mais barata de financiamento é o capital de terceiro é de 6%, a gente leva em consideração o seguinte: um retorno de 7 para um custo de 6, a gente tem 1% de ganho sobre essa operação. Então, independente do que eu faça, eu vou ganhar 1% sobre esse tipo de investimento. Quando a gente compara esse tipo de investimento com uma segunda alternativa, uma segunda oportunidade, a gente leva em consideração o mesmo capital com a mesma duração. Só que a TIR agora, o retorno é de 12%. Ele é mais atrativo esse projeto do que o projeto anterior. Só que para a utilização de recursos para esse projeto,
eu tenho uma fonte que é de capital próprio que me gera um custo de 14%. Então, se eu pego esse 14% e tiro do retorno que eu tenho, os 12%, eu tenho um prejuízo de 2% nessa operação. Então, se eu fosse escolher uma oportunidade de investimento entre o projeto A e o projeto B, certamente eu escolheria o projeto A. Por quê? Porque lá eu tenho um retorno de 1%. Nesse aqui, eu tenho um prejuízo relativo de 2%. Agora vamos levar em consideração a média dos custos para saber qual projeto a gente aprova ou não, qual fica mais interessante com relação a isso. Se eu levo em consideração que eu vou usar 50% dos recursos de cada uma das fontes, inclusive eu vou levar em consideração de cada projeto a margem de ganho que eu vou ter, que é a TIR. Então, fazendo um resumo disso aqui, a gente tem aqui ó, o projeto A, o valor inicial igual ao do B, a duração igual, só que a TIR do A 7 e a TIR do B 12. Se eu faço uma média dos custos de capital, por exemplo, do projeto A, eu tenho capital de terceiro, que é 6% do custo, com um peso de 50% de utilização, eu tenho aqui embaixo, então, ó, essa conta que vai me dar 3% de custo. E se eu uso 50% da fonte do capital próprio, que me gera um custo de 14, então eu tenho agora 7. Se eu pegar os 3% da primeira com 7 da segunda, eu gero um custo de capital médio de 10%. E aí, qual dos dois projetos que eu vou levar em consideração na hora de fazer a aprovação? Lembrando, o meu custo aqui é de 10 e o projeto A ele me dá o quê? Ele me dá um retorno de 7, então eu vou ter um prejuízo de 3. Esse aqui eu corto, que inicialmente era o mais interessante sozinho. Agora, se eu olhar um custo de 12 para um projeto B, desculpa, um custo de 10 para um projeto B que me retorna 12%, então agora eu tenho 2% de ganho. Então, se eu fosse levar em consideração individualmente o projeto A e B, eu levaria em consideração um investimento no projeto A. Mas quando eu trabalho a média dos custos, eu vou levar agora em consideração o projeto B. Por quê? Porque agora eu tenho 2% de ganho em detrimento a 1% de ganho só e apenas no projeto A. Então, pelo custo médio ponderado de capital, eu tenho mais, né, interesse no investimento do projeto B, onde eu tenho maior rentabilidade. Então, quando você faz a média dos custos, você cria novas perspectivas e possibilidades de investimento em algo que às vezes não era tão interessante. Então, essa é a ideia básica de estudar o custo médio ponderado de capital. Para fazer isso, obviamente, a gente tem que trabalhar as diversas fontes de custo e os cálculos para esses custos, né? Então, o que a gente vai pegar aqui com relação ao que a gente está observando aqui? Vamos trabalhar com as fontes agora de custo de capital. Primeiro vamos trabalhar com o capital de terceiro. E sempre a gente leva em consideração o capital de terceiro com o imposto de renda, então a gente trabalha com o custo líquido, ou seja, o custo após o imposto de renda, né? Essa fonte ela é sempre de terceiro, ela é exigível, normalmente o capital de terceiro a gente tem uma taxa pré ou pós fixada, mas a gente consegue entender qual é o custo que a gente vai ter em cima dessa fonte de capital. Levando em consideração aqui a utilização de capital de terceiros, o que a gente tem aqui? Vamos pegar um exemplo. Ó. Suponha que uma empresa pudesse emitir obrigações com uma taxa de juros de 9%, ou seja, ela vai retornar anualmente 9%. Esse título que ela está emitindo tem um prazo de 20 anos com um valor de face de R$ 1.000. O que é um valor de face de R$ 1.000? Vamos pensar um cheque que foi passado de R$ 1.000. Ele paga 9% ao ano de juros sobre esses R$ 1.000, que é o valor do cheque, só que ele vende esse cheque no mercado com deságio, ou seja, ele vai disponibilizar esse título a 980, quer dizer, ele está atraindo o investidor a adquirir esse título a 980, mas para receber 1.000 no final. No final quando? Depois de 20 anos. E durante esse prazo paga-se 9% ao ano. Além disso, imagina-se que os custos de lançamento correspondem a 2% sobre o valor de face. O custo de lançamento é quanto custa para a empresa emitir esse título e disponibilizar isso para o investidor no mercado. Então ela paga mais 2% de custo em cima do valor de face de R$ 1.000 para disponibilizar esse título no mercado e achar um comprador para esse título, um investidor. E vamos calcular o custo então nessa oportunidade. Eu vou puxar aqui para cima a telinha para vocês entenderem como é que está funcionando isso no Excel. Bom, botei a imagem lá para cima só para vocês poderem acompanhar então o que a gente está trabalhando aqui dentro. Valor de face de 1.000, um custo de lançamento de 2%, que ele vai gerar em reais quanto? 2% de 1.000, R$ 20. Um preço de lançamento de 80. Então quanto que vai receber líquido? Era 1.000. Você tira 20 de custo, vai ser 980. Só que ele vende ele mais barato. Ok aqui? Ele vende o título mais barato, ele vende a 980. Então quando eu tiro os 20 do deságio que eu dou, mais os 2% de lançamento, o valor líquido que a empresa vai receber são 960. Esse é o valor presente, 960. Um juros de 9%, que representa R$ 90, né, num prazo de 20 anos. Se a gente for fazer pelo Excel, a forma de calcular é essa. A gente joga a taxa, coloca esses valores, lembrando que cada uma delas aqui está distribuída
nessa tabela e você calcula esse custo antes do imposto de 9,45. O ideal é fazer isso pela calculadora financeira, HP12C. E aí como é que você vai programar ela aqui na execução? Você tem lá 960, que é o valor que ela recebe hoje. CHS, porque é um valor que ela está recebendo que ela vai ter que pagar. Então um valor inicial de 960, que é o valor presente, tem um PMT anual de 90, que são os 9% ao ano, um prazo de 20 anos, com um valor de face, no final, um valor futuro, de R$ 1.000. Qual é o valor da taxa? Quando a gente calcula isso na HP12C, 9,45 é o resultado que ela vai me dar. A gente pode usar essa fórmula para fazer o cálculo manual também, né? Vai dar um valor aproximado, não exatamente igual aos 9,45, mas que ele é aceito, né, pela utilização prática. Uma coisa que é interessante levar em consideração, que a gente agora vai calcular o CAI, que é o custo desse capital após o imposto de renda. Então a gente pega o custo antes do imposto de renda, 100% é o valor que a gente tem do custo de capital e a gente tira a tributação, a alíquota do imposto de renda. No caso, o exercício fala para a gente que a alíquota do imposto de renda é de 40%. Então, se eu pego um de 40, eu vou tirar 40% de 100. Então, qual vai ser o meu custo? 60%, porque esse tributo eu vou restituir. Né? Quando eu fizer a minha declaração de imposto de renda, eu restituo ele no final. Então, de 9,46%, como o imposto é muito elevado, eu vou ter um custo real sobre o meu investimento de 5,67%. Esse é o custo real que eu vou ter com o capital de terceiros. Percebam que esse benefício fiscal abaixou bastante o custo de capital para a empresa. Então, o custo para o capital próprio de terceiros calculado aqui é de 5,67%. Lembrando que o ideal é você utilizar a calculadora financeira para executar esse tipo de operação. Agora a gente vai entrar no custo das ações preferenciais. Bom, a ação preferencial é uma ação que já não pode ser mais emitida no mercado, então a gente trabalha com o custo das que já existem. Aí percebam que a gente chama de KP, que é o custo das ações preferenciais. KI, o do capital de terceiros, depois do imposto de renda. E a gente tem aqui a fórmula básica para a utilização desse recurso. Então o que a gente tem aqui? Que o custo do capital das ações preferenciais é o quê? É o dividendo preferencial dividido pelo preço da ação preferencial, com seu valor de face, menos os custos de lançamentos, que é o FII em inglês. E aí a gente pode pegar exemplos para poder calcular isso. Então, vamos pegar o que está aqui, ó. Se uma empresa pudesse emitir ações preferenciais pagando um dividendo anual de $5 ou 5 valores monetários, vendendo-as a R$ 55, que é o valor de face dessa ação, e pagasse 3% por ação para vendê-las, é um custo de 3% sobre o valor da venda, que é 55. Então, qual é o custo da ação preferencial? Uma conta bem simples, 5% o valor de dividendo, dividido por 55 o valor da ação, menos o custo para lançar ela, quer dizer, 5 dividido por 52. O custo de capital, ele vai ser exatamente 9,62%. Percebam que a gente não tem um imposto de renda embutido sobre esse tipo de operação. Né? E aí, lembrando que sempre esse custo de capital da ação preferencial é sobre a ação preferencial e não existe recursos a mais para ser disponibilizados no mercado, porque a ação preferencial, pela lei que foi lançada em 2007, ela não permite mais que as empresas emitam novas ações preferenciais. A partir de 2007, todas as empresas que entram e vão emitir novas ações são só ações ordinárias. Então a gente passa por um custo de capital próprio. Capital próprio a gente pode levar duas fontes de emissão, além das ações preferenciais. A gente tem o lucro retido e as novas emissões de ações ordinárias, ou as ações ordinárias. Quando a gente trabalha com lucro retido, a gente leva em consideração o modelo de formação de preços de ativos, que é o CAPM. Né? E a gente leva em consideração o modelo de Gordon para entender o crescimento das ações ordinárias. Né? Esses dois modelos são bem conhecidos, são bem utilizados, eles não são os mais atualizados, mas teoricamente é o que a gente utiliza para fazer os cálculos básicos do mercado. A gente começa então pelas ações ordinárias. Como é que é o cálculo da ação ordinária? A gente tem o custo da ação ordinária, um KS, ele é igual ao quê? Um dividendo do ano seguinte, do próximo ano. Né? Isso aqui dividido pelo preço da ação hoje, mais a taxa de crescimento da empresa. Essa é a forma de cálculo, né, do valor do custo do capital de ações ordinárias. E isso a gente leva em consideração essa forma nessa proporção. Lembrando que sempre que você vai calcular o dividendo hoje, que é o D0, com o dividendo amanhã, a gente vai agregar a esse valor do dividendo de hoje a taxa de crescimento. E aí a gente gera o crescimento amanhã, que é o D1. E aí a gente utiliza na fórmula o crescimento para gerar o custo dessa empresa. E quando a gente trabalha com o capital próprio,
a gente tem também o KS com os lucros retidos dessa forma, agora. Lembrando que a gente tem a taxa livre de risco mais o risco da empresa, que multiplica um risco de mercado menos a taxa livre de risco. Então o que a gente está levando em consideração aqui é o seguinte, o custo que você vai ter é um custo a mais do que o custo do risco de mercado relativo. Esse tipo de custo é para tornar a empresa mais atrativa com relação aos retornos capitais. Aí o investidor ele tem mais interesse em investir e arriscar seu dinheiro aqui porque ele tem a propensão de ganho maior no investimento na empresa. E aí ele ganha mais do que quem? Do que a renda fixa e os produtos, obviamente, disponibilizados no mercado de uma forma onde não tem um estresse tão grande no acompanhamento. Né? E aí a gente leva um pouco de consideração aqui a relação custo-benefício. Né? Quanto maior o custo de um capital, supostamente maiores serão os seus retornos. Quanto menor o custo de capital de uma empresa, supostamente menor serão os seus retornos. Então o risco está relativo a isso. Quanto maior o risco, maior o retorno. Quanto menor o risco, menor o retorno. Teoricamente é o que a gente entende. Né? Lógico que a prática de mercado pode gerar alguma situação adversa diferente, mas é essa a ideia principal com relação a esse tipo de operação. E aí, continuando os nossos slides, a gente pode começar a calcular aqui os custos próprios. Né? O CAPM, que a gente está olhando aqui, e aí a gente tem alguns exemplos voltados a isso. No caso do Tesouro Direto, que é uma taxa livre de risco que a gente considera, ele fala que o Tesouro Direto em 3 meses tem um retorno atualmente igual a 5%. O prêmio pelo risco do mercado é de 9%. Quer dizer, o prêmio pelo risco de mercado é 9 e o beta da empresa é igual a 1,20. E o custo dos lucros retidos da empresa será. Quando a gente fala o prêmio pelo risco, o prêmio é exatamente o quê? O prêmio ele é o risco de mercado menos a taxa livre de risco, ou seja, é o que a empresa paga a mais do que o tesouro direto, que é o título que é de menor risco no mercado, ele fornece aos seus investidores. Então a atratividade, que é o prêmio, né, ele vai ser igual ao quê? Ele vai ser igual a 9. Então ele paga 9% a mais do que um título do Tesouro. Quando a gente leva em consideração essa fórmula, a gente tem a taxa livre de risco, que é o Tesouro, 5%, mais 1,2%, que é o risco da empresa, mais para frente a gente trabalha com esse risco, vezes 9, que é o prêmio, né, o risco de mercado, menos a taxa livre de risco. Então o custo de capital para essa fonte é de 15,8%. Percebam como que aumenta bastante esses custos, né? Se a gente pegar a relação do que a gente viu anteriormente, né, do capital de terceiros, aqui a gente tem uma discrepância grande com relação à utilização dos lucros retidos na empresa via essa fórmula de lucros retidos. Né? Se eu for calcular um exemplo agora das ações ordinárias, o que a gente tem aqui? A gente tem um dividendo de 2,5 por ação e espera-se um crescimento de 10%. E aí vai ser assim para sempre. E o preço da ação no mercado hoje é cotado a R$50. Olha o que a gente tem aqui. Primeiro eu vou calcular o quê? O dividendo futuro. É o meu dividendo atual, que é 2,5, mais o que? Um crescimento de 10%. Ou seja, ela vai ter 1,1% em cima do valor do atual. Então, quer dizer, os 10% a mais sobre os 2,50 significam 25 centavos. Somados os 2,50, 2,65. Então, esse é o dividendo futuro. E na hora de calcular o custo da ação ordinária, perceba, eu tenho o dividendo futuro dividido pelo preço, mais a taxa de crescimento. Fechando esse valor, eu tenho 15,5. Percebo que é muito próximo o lucro retido das ações ordinárias. Então a gente pode levar em consideração uma delas para poder fazer o cálculo mais para frente. Lembrando que todo esse custo é sobre o capital que já existe, não sobre uma nova fonte de capital. Depois a gente trabalha isso. E aí quando a gente pega então a utilização do capital próprio, perceba, a gente vai usar aqui, né, o julgamento do conservadorismo para a utilização do custo. Como assim? Eu vou usar o custo maior para a prática de utilização de mercado, porque pelo custo maior, né, eu tenho maior segurança com relação às minhas operações futuras e a objetividade do meu capital que vai entrar no caixa. E aí agora aqui o que a gente tem? A gente tem uma tentativa de formação de preço através das ações ordinárias. Então eu tenho aqui o custo, eu vou fazer a mudança, né, a simplificação matemática, jogando exatamente para a fórmula do preço. Então vocês vão perceber que o preço então da empresa, né, ele tem toda a relação com as ações ordinárias e ele pode ser calculado assim, com a modificação das fórmulas, né, levando em consideração o fluxo líquido de caixa da empresa. Então, continuando aquele exemplo anterior, a gente tem aqui, quanto custaria uma empresa nessa situação, né?
Aí eu tenho aqui os custos com relação a uma ação que ele está falando aqui, ó, um novo custo para um lançamento de 4%. Então, uma nova ação ordinária, né, ela vai levar em consideração o custo de lançamento. Então, a forma que você utiliza para a venda de novas ações ordinárias, a captação desse recurso, é o dividendo futuro, que dividido pelo preço da ação menos o custo de lançamento dela, mais a taxa de crescimento. Perceba que a gente agregou o valor do custo de lançamento, porque no anterior as ações já eram emitidas no mercado, aqui a gente está emitindo novas ações. Então, quando a gente faz o mesmo cálculo, a gente tem o valor futuro de 2,75, o preço da ação de 50, e agora eu subtraio aqui, né, o custo de lançamento dela de R$4 por ação. E aí, quando eu pego a taxa de crescimento, perceba, ele foi para 15,97, ou seja, 16%. O que era 15,5 ou 15,8, que é o que a gente estimou ser mais conservador, ele aumenta para 16%, quer dizer, torna-se mais caro essa possibilidade de investimento. E aí a gente calcula o custo médio ponderado de capital. Como é que a gente faz o custo médio ponderado de capital? Ele é a média ponderada da utilização dos diversos recursos. O que eu tenho aqui é o custo do capital de terceiro, o custo da ação preferencial e o custo do capital próprio. Tanto ações ordinárias quanto os lucros retidos. Aí eu tenho que ver qual que eu tenho na utilização desse exercício. E aí a gente vai usar exatamente como o W, que são os weights, que são os pesos em inglês. Então, quanto que cada fonte dessa representa no total da minha utilização? É o peso. Então, eu vou fazer a ponderação baseada no preço. Então, normalmente o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar aqueles custos lá, eu vou pegar os pesos da utilização de cada fonte e vou calcular qual é o custo médio ponderado de capital dessa empresa. Né? Então, extraindo dos exemplos anteriores o que a gente tem com relação ao custo de capital, a gente pode levar em consideração que, vamos supor que essa empresa ela tenha valor de mercado de dívida da empresa de 40 milhões, né? E o valor de mercado das ações é de 10 milhões, e o valor de mercado do próprio é de 50 milhões. Ok aqui? Então ele fala assim, dividindo cada componente pelo total de 100 milhões, que é o que ele passou aqui dentro, a gente tem o quê? A gente tem exatamente 40% de capital de terceiro, 10% de preferencial, 50% de capital próprio. E aí esses são os pesos, agora eu vou pegar os custos de cada uma. Lembrando lá no início, 40% de capital de terceiros, mais o custo de terceiros que a gente calculou no início dos slides, 5,67 após o imposto de renda. 10% das ações preferenciais é um custo de 9,62. E a gente tem aqui 50%, né, das ações dos lucros retidos, ou das ações ordinárias. E aí o que a gente tem aqui é de 15,8 para o livre conservadorismo. Quando a gente faz essa conta, o custo médio ponderado de capital da empresa é de 11,13%. Ele não é barato como das ações, como do capital de terceiro, mas não é tão caro quanto o quê? Quanto as ações ordinárias que a gente tem. Então a gente tem um custo médio ponderado de capital. E esse é o interesse de trabalhar com esse tipo de visão de mercado. E aí a gente começa a montar a estrutura do custo marginal. Quando falo de custo marginal, a gente pensa na possibilidade de eu tenho um recurso que eu utilizava na empresa, só que ele não foi suficiente para os meus investimentos. Então eu preciso captar novos investimentos no mercado, além daqueles que eu já tenho disponível. Então eu vou ter que trabalhar aqui com faixas de utilização de capital. Esse é o custo marginal. O custo marginal é a somatória de diversos custos médios ponderados de capital. Para fazer isso, eu tenho que pegar exatamente e achar o ponto de quebra ou o ponto de ruptura desses investimentos. Como que eu faço isso? Eu pego o valor máximo que eu estou utilizando dos capitais e divido ele pela disponibilidade da fonte. Quando eu faço isso, aí eu tenho o quê? Eu tenho o ponto de quebra ou ponto de ruptura. É o que está sendo explicado aqui. Né? O volume que eu tenho disponível agora dividido pelo peso da fonte que eu estou trabalhando esse ponto de quebra ou ponto de ruptura. Então voltemos lá. Ele fala o seguinte, vamos supor no exemplo que temos utilizado na empresa 2 milhões de lucros retidos disponível, ao serem esgotados esses recursos, ele deve emitir novas ações ordinárias. E além disso, acredito que pode obter mais 1 milhão de capital de terceiros de forma barata, a um custo de 7% depois do imposto de renda. Quer dizer, era 5,67 que ele passou aqui. Ele está falando que depois que eu utilizo todos os recursos, que eram 1 milhão, eu vou começar a pagar 7%, um pouco mais caro, porque são novas fontes de capital, e aí mais recurso disponível, maior o custo de capital em cima desse retorno disponível, ok? E aí a gente vai fazer o que? Exatamente calcular o ponto de quebra ou ponto de ruptura. Percebam, no capital próprio eram 2 milhões. Quanto que ele representava? 50% da minha fonte. Por quê? A gente tem 50% do capital próprio e a gente tem 40% do capital de terceiros e 10% ações preferenciais que a gente não pode emitir mais.
Se eu calcular então um ponto de ruptura, que é 0,5%, meio, né, que é o valor do peso, que é 50% em cima dos 2 milhões, a gente pode chegar até 4 milhões. Então eu ia até 2, eu posso até 4. Né? E o 1 milhão que eu iria da fonte de capital de terceiros, eu posso calcular em cima do peso de 40%. Então eu posso ir até 2,5 milhões de utilização desse novo recurso. Né? Então a empresa ela pode financiar agora então, até 4 milhões de capital próprio e 2,5 de capital de terceiros. E a gente vai começar a montar a tabela do custo marginal ponderado de capital. Percebam então como é que ficaria nessa faixa. Eu tenho aqui uma utilização de um recurso que ele vai de 0 a 2 milhões de reais, 2 milhões e 500, que é exatamente a utilização de quê? A utilização de capital de terceiros. Esgotados esses 2 milhões, eu posso começar a utilizar a fonte de capital própria. Aí eu vou de 2,5 até 4 milhões. E aí eu vou ter um custo para esse capital. E sempre que eu for utilizar acima de 4 milhões, aí eu vou ter um novo custo. Então perceba, eu tinha 2 pontos de ruptura, agora eu tenho 3 faixas de financiamento. E aí o que eu faço? Eu calculo os custos de capitais que eu tinha antes e vou colocando ele na faixa até a utilização máxima do ponto de ruptura de cada um. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho um capital de terceiros de 40% no peso, 10% preferencial, 50% ordinária. Inicialmente, até 2 milhões e 500, o capital de terceiro tem um custo de 5,67, ações preferenciais 9,62 sempre, e as ordinárias 15,8 naquele lá que a gente viu pela lei do conservadorismo. Então, calculando em cima dos pesos, eu tenho 40% desse valor, dando esse, 10% desse valor, dando isso, e 50% desse valor, dando isso. Então, o custo médio ponderado de capital foi o que a gente calculou, 11,13. Agora, percebo, quando eu posso utilizar mais recursos do que o disponibilizado, que foi 2 milhões e meio para capital de terceiros, eu vou aumentar o meu custo, lembra? Ele falou que ele vai pular de quanto? Ele vai pular de 5 para 7. Então agora o meu capital de terceiros ele vai ser 7. Eu mantenho ações preferenciais e ordinárias ao mesmo custo, mas aumento o custo da utilização de capital de terceiros, que é a mais. E aí eu vou mudar o meu custo médio ponderado de capital, que era de 11,13 para 11,66. E no final, acima de 4 milhões, quem aumenta o custo agora é a ação ordinária, que ele era de 15,60 e ele falou para a gente que acima daquele valor de 4 milhões, pelo ponto de ruptura, seria 16. E aí percebo que eu tive um aumento de 7 para terceiros e 16 para ordinárias. E aí o meu custo de capital ele aumenta mais ainda. E eu vou ter 3 faixas, 11,13, 11,66 e 11,76. Então, na medida que eu vou utilizando mais recursos, eu pago maior custo médio ponderado de capital. E aí eu monto essa escala, né, do custo marginal ponderado de capital. Ela é uma escala de custos. Então, inicialmente, de 0 a 2.500, o meu custo é de 11,13. De 2.500 a 4 milhões, eu tenho um custo de 11,66. Acima de 4 milhões, o custo para a empresa vai ser de 11,76. Então, eu vou até o limite máximo de retorno dos meus projetos de investimento, baseado nos custos médios ponderados de capital, para saber aqueles que são realmente oportunidades de investimento. E é aí que eu vou avaliar as oportunidades de investimento. Percebo que a gente tem a escala de oportunidades de investimento. A gente tem uma tabela aqui com 5 projetos, e cada uma delas com uma TIR diferente. Normalmente, para começar a trabalhar com a escala de oportunidades, a gente tem que ordenar a maior TIR para a menor, e a gente faz o acúmulo dos investimentos iniciais dos projetos. Por exemplo, o projeto A é o maior, inicial 1 milhão, acumulado 1 milhão. O projeto B é o segundo maior, ele também é de 1 milhão. Então, somando o primeiro projeto com o segundo, vai me dar 2 milhões acumulado. E faço a mesma coisa para o terceiro, para o quarto e para o quinto. Aí lembrando que vai aumentar o acumulado. Então o máximo que eu tenho para investir em projetos é 5 milhões. Agora tem que ver quais deles vão entrar exatamente na minha possibilidade de investimento. Então eu pego essa escala dessa oportunidade de investimento e monto ela junto com o custo marginal. Então perceba como vai ficar isso aqui. Através dos indicadores, se eu pegar essa linha vermelha que vocês estão observando, é o custo marginal ponderado de capital, que são os 3 custos médios que a gente calculou anteriormente. Agora eu tenho as oportunidades de investimento. Perceba, o projeto A ele me dá um retorno de 13, o projeto B dá um retorno de 12, o projeto C ele me dá um retorno de 11,5. Nas faixas, o primeiro ele me dá 1 milhão, posso investir 1 milhão, no segundo 2, depois 3, depois eu tenho 4 e depois eu tenho 5. Então, se eu for fazer a minha avaliação e a minha analogia com relação aos projetos que eu posso fazer em investimento, perceba que um projeto A e B eu tenho maior retorno do que custo. Então, na média, eu ganho mais do que eu pago. Agora, quando eu entro no projeto C, olha o que acontece. Parte dele eu ganho, mas depois eu vou começar a perder em cima do capital. Então, o meu custo ele passa a ser maior do que o meu retorno.
Então, eu inviabilizo o projeto C, o projeto D e os projetos que vierem para frente, o E, no caso. Então, nessa minha escala, eu falo o seguinte: o que é interessante para a empresa investir e tomar decisão de investimento é apenas o projeto A e B. Por quê? Porque os dois eu tenho ganho com as aplicações e retorno, e a partir do projeto A e B, o que eu faço de investimento, eu vou ter um custo maior do que um retorno. Então, o custo-benefício com relação aos investimentos no projeto C, D e E, eles são dispensáveis. Então, nessa escala de oportunidade de investimentos, que é o EOI, versus a escala do custo marginal ponderado de capital, a gente consegue avaliar qual é o custo da empresa, quais são os retornos dos projetos e avaliar quais projetos são interessantes exatamente para esses investimentos. Então aqui fica a dica, a ideia para trabalhar com relação ao que vocês estão visualizando no trabalho é exatamente isso, ok? Boa noite e até a próxima aula.